Boa tarde, meu nome é Bárbara e o nosso trabalho fala sobre o uso e manejo de herbicidas em pastagens. Meu grupo é composto por mim, pela Fernanda, Leandro, o Paulo e o Wesley. Boa tarde, eu sou a Fernanda. Vou começar com uma breve introdução sobre o trabalho. No Brasil, existem muitas áreas de pastagem e é importante que elas sejam produtivas e de boa qualidade. No entanto, podem haver pastagens degradadas, as quais apresentam baixa produtividade, são limitantes para a intensificação da terra e também podem ser identificadas pela falta de vegetação no solo, apresentada na primeira imagem, ou pela presença de plantas daninhas na pastagem, como podemos ver na segunda imagem. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de controle de plantas daninhas em pastagens. Os métodos de controle de plantas daninhas em pastagens, eles podem ser divididos em controle cultural. Em áreas com alto potencial de plantas e sementes de invasoras, deve-se utilizar espécie ou cultivar de forrageira mais agressiva, como a braquiária brisanta, o capim-marandu, e também aumentar a taxa de semeadura. Na imagem, a gente tem um exemplo de braquiária. Outro método de controle de plantas daninhas em pastagens é o controle físico, que nesse caso é o fogo, quando colocamos fogo em pastagens degradadas, como podemos ver na imagem. Outro controle de plantas daninhas em pastagens é o controle manual, quando se tem o uso de enxadão ou foice, que é a famosa roçada manual, como podemos ver na imagem. Outro método de controle de plantas daninhas em pastagens é o controle mecânico, que deve-se ao uso de roçadeiras. Ela pode ser hidráulica ou de arrasto. Na primeira imagem, temos uma roçadeira de arrasto, e na segunda imagem, uma roçadeira hidráulica. Outro método de controle de plantas daninhas em pastagens é o método de controle químico. Nesse método, se refere ao uso de herbicidas, que é o objetivo desse trabalho, que é detalhar o uso de herbicidas no controle de plantas daninhas em pastagens. Os melhores resultados são obtidos quando há integração nos diversos métodos. O controle químico, ele é um método mais rápido e necessita de menor quantidade de mão de obra. A utilização de herbicidas, ao acabar com a competição causada pelas plantas daninhas, ajuda no aumento da produção de massa verde na pastagem e, consequentemente, no aumento da capacidade de suporte. Ao se optar pelo controle químico, deve-se definir o herbicida e o método de aplicação mais econômico e seguro para cada caso. Para isso, recomenda-se levar em consideração os seguintes fatores: verificar as condições de pastagem antes de recomendar a utilização de herbicida numa pastagem. É fundamental verificar se há um número suficiente de plantas forrageiras para tomar o lugar das plantas daninhas que serão controladas. Outro fator é identificar a planta daninha. Primeiramente, antes de definir um programa de controle de plantas daninhas em pastagens, sugere-se a identificação das espécies e o nível ou intensidade dessa infestação. Outro fator é o tipo de folhagem. Folhas do tipo coráceo dificultam a penetração do herbicida nas aplicações dirigidas à folhagem. Deve-se escolher o herbicida e o aditivo apropriados para cada tipo de folhagem da planta daninha. Outro fator que precisamos verificar é o estágio de desenvolvimento da planta daninha. Ela interfere diretamente na eficiência da aplicação do herbicida. Outro fator é a densidade de infestação. É importante para a escolha do tipo de aplicação e do equipamento. No caso de aplicações foliares, quando a porcentagem de infestação é elevada, recomenda-se a utilização de equipamentos tratorizados, desde que a
topografia da área permita. Na imagem podemos ver a aplicação de um herbicida com um maquinário, né? Agora eu vou falar dos métodos de aplicação dos herbicidas. Os métodos de aplicação dos herbicidas podem ser por aplicação foliar, em que a cauda do herbicida é aplicada nas folhas das plantas, e dependendo do tipo e do porte das plantas daninhas e do tamanho da área que elas ocupam, a aplicação pode ser realizada em área total, quando aplica-se sobre as plantas daninhas e a pastagem, ou de forma dirigida, quando aplica-se o herbicida somente sobre as plantas daninhas. Próximo. No método de aplicação no toco, aplica-se o herbicida diretamente no toco das plantas, logo após o corte rente ao solo. Esse método é recomendado para plantas resistentes às aplicações foliares ou de porte muito elevado. Aconselha-se também o uso de corante na cauda, para marcar as plantas tratadas. O método de aplicação no tronco é utilizado para arbustos de grande porte ou resistentes às aplicações foliares, e nele o herbicida pode ser aplicado nos caules sem a realização de corte. O método de tratamento no solo utiliza herbicidas granulados que possam ser absorvidos pelo sistema radicular e translocados para a parte aérea das plantas. Nesse método, os grânulos devem ser depositados ao redor do caule da planta daninha ou a lanço, no caso de plantas espinhosas. Com a chuva, o produto é diluído, infiltra no solo e é absorvido pelo sistema radicular dessas plantas. Do uso de herbicidas em pastagens, devemos seguir algumas recomendações, como a proteção individual, calibração do pulverizador e o uso de dosagens recomendadas. Como podemos ver na nossa imagem, o indivíduo ele está equipado com boné, a calça. Com o uso de herbicidas em pastagens, também precisamos evitar algumas situações, como aplicação em período de estiagem, horas de calor, baixa umidade relativa do ar, ventos superiores a 6 km por hora, dias chuvosos e aplicação pela manhã. Com o estudo do nosso trabalho, concluímos que as plantas daninhas causam prejuízos ao sistema de produção da pecuária e devem ser controladas periodicamente. Deve-se evitar o superpastejo e realizar adubação de correção e manutenção das pastagens. O uso de herbicida no controle de plantas daninhas reduz os custos de produção, maximizam a produtividade e a rentabilidade do sistema produtivo. E se tratando de pastagens degradadas, outro fator a observar, quando se optar por aplicar o uso de herbicida, é analisar o custo de recuperação ou renovação da pastagem. De acordo com o Embrapa Gado de Corte, recuperar uma pastagem consiste no restabelecimento da produção de forragem de acordo com o interesse econômico, mantendo a mesma espécie com ou sem preparo do solo. Renovar uma pastagem consiste no restabelecimento da produção da forragem com a introdução de uma nova espécie mais adaptada ou produtiva em substituição àquela que está degradada, normalmente com preparo total do solo. Na recuperação ou renovação de pastagens degradadas, devemos eliminar todos os fatores limitantes à produtividade das forrageiras, tais como limpeza total da área, conservação e preparo adequado do solo e correção da fertilidade do solo, controle de plantas daninhas, entre outros. Muito obrigada!